Boa noite, amados irmãos. A paz seja convosco. Mas, irmãos, eu vim trazer aqui, hoje à noite, né? Tive um dia bem corrido, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus. Descansei um pouco à tarde, mas, meus irmãos, a obra de Deus não pode parar. E eu senti vontade de estar dando continuidade na nossa leitura de Ezequiel, hoje capítulo 18. Então, vamos dar continuidade. Amém? Para que Deus abençoe a nossa vida e venha falar conosco. Diz assim: a responsabilidade pelo pecado é individual. Presta atenção, esse é o título. A responsabilidade pelo pecado é individual. Amém? Eu creio que este é um capítulo importante. Então vamos prestar atenção. Todos são, né? Toda a Bíblia é a palavra de Deus. Diz assim: e veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: que pensais vós, os que usais esta parábola sobre a terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram? Vivo eu, diz o Senhor Deus, que nunca mais direis esta parábola em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do pai, assim também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo, e praticando juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua separação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, não roubando, dando o seu pão ao faminto e cobrindo ao nu com roupa, não dando o seu dinheiro à usura e não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos e procedendo segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. E se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer o seu irmão qualquer destas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes, e contaminar a mulher de seu próximo, oprimir ao pobre e necessitado, praticar roubos, não tornar o penhor, e levantar os seus olhos para os ídolos, e cometer abominação. Deixa eu só marcar um versículo aqui, que depois eu quero... Eu quero estar meditando nesse versículo aqui com vocês. E vou ler de novo o versículo 12. Oprimir ao pobre e necessitado, praticar roubos, não tornar o penhor, e levantar os seus olhos para os ídolos, e cometer abominação, e emprestar com usura, e receber demais, porventura viverá? Não viverá. Todas estas abominações ele fez, certamente morrerá. O seu sangue será sobre ele. E eis que também, se ele gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez,
e vendo-os não cometer coisas semelhantes, não comer sobre os montes, e não levantar os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contaminar a mulher de seu próximo, e não oprimir a ninguém, e não retiver o penhor, e não roubar, der o seu pão ao faminto, e cobrir ao nu com roupa, desviar do pobre a sua mão, não receber usura e juros, cumprir os meus juízos e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela iniquidade de seu pai, certamente viverá. Seu pai, porque praticou a extorsão, era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá pela sua iniquidade. Mas dizeis, por que não levará o filho da iniquidade do pai? Porque o filho procedeu com retidão e justiça e guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas, se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio, diz o Senhor Deus. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva, mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as justiças que tiver feito, não se fará memória na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouve agora, ó casa de Israel. Porventura não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos tortuosos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela na iniquidade que cometeu, morrerá. Mas convertendo-se o ímpio da impiedade que cometeu e procedendo com retidão e justiça, conservará este a sua alma em vida, pois que reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Contudo, diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito. Porventura não são direitos os meus caminhos, ó casa de Israel? E não são tortuosos os vossos caminhos? Portanto, eu vos julgarei, cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Tornai-vos e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e fazei-vos um coração novo e um espírito novo. Pois, por que razão morrereis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. Amém? Este é o capítulo 18 de Ezequiel. Um capítulo que nos ensina sobre nós pecarmos. Não é sobre o que apontamos os pecados dos outros. Não é sobre quem acusamos ou sobre o que vemos da vida alheia, mas sim da nossa. Aquilo que eu peco, aquilo que eu tenho entendimento que estou fazendo errado, sendo conhecedor da palavra de Deus, eu vou dar conta de tudo isso para Deus, né?
É importante a gente ter isso na nossa mente. Para mim, ainda que eu veja, ou ainda que você tente esconder, ou eu tente esconder algo de alguém, querendo demonstrar ser quem eu não sou, lá no céu tem um Deus, que na verdade é o Deus, porque não há outro como ele, que vê todas as coisas. Então não importa se eu estou pecando aqui no meu secreto, no meu quarto, ou lá nas ruas, ou se tem alguém vendo ou não, se é para Deus que eu vou prestar contas. Mas agora, se eu me converter desse pecado, parar de pecar e buscar a Deus, a palavra de Deus nos diz que o sangue do Cordeiro que morreu por nós na cruz lava-nos dos nossos pecados. E Deus, Ele não vai se lembrar desse pecado a partir do momento em que você não pecar mais. A Bíblia nos ensina que a gente colhe aquilo que a gente planta, seja ela coisa boa, seja ela coisa má. Mas quando a gente ouve esse versículo, a gente entende que é somente fazer o bem ou o mal a alguém. Isso eu vou ceifar, não é assim que a gente aprendeu? Aqui se faz, aqui se paga. Se eu fizer o bem a alguém, eu vou receber o bem. Se eu fizer o mal, eu vou receber o mal. Mas a gente esquece que o nosso pecado também traz consequências. Porque ele de início ele é doce, é gostoso, é prazeroso, seja lá qual ele for. Mas ele causa a nossa morte. Ele causa a nossa morte e isso Paulo nos disse lá em Romanos. O salário do pecado é a morte. E aqui a gente vê mais uma vez Deus afirmando: este morrerá. E o que seria morrer? Meus irmãos, tem duas mortes, além desta que a gente está acostumado a ver no nosso dia a dia. Tem a morte espiritual, onde você se afasta de Deus justamente por pecar. Você não sente mais a presença, você perde a vontade de orar, você deixa de buscar a Deus, você para de sentir a glória de Deus, sabe? Aquele momento gostoso, feliz, paz no coração, que só o Espírito Santo te dá. Você fecha os teus olhos espirituais, você não tem mais a percepção e a sabedoria, o entendimento, o discernimento que vem do Espírito para entender as coisas espirituais. Então você se sente vazio. E tem também a segunda morte causada também pelo pecado. Tem a morte em que você, após morrer nesta vida, você será lançado no lago de fogo. E então será separado eternamente de Deus. Deus não vai mais responder suas orações. Deus não vai mais trabalhar no seu espiritual, porque a partir dali é eternamente. Isso é chamado segunda morte. Meus irmãos, às vezes, quando a gente está vivendo no pecado e percebe que já está com o nosso espírito morto, é tanta tristeza. Eu, pelo menos, sou ser humano, eu também já tive recaídas em pecados. E como eu gosto muito de estar pregando, gosto muito de louvar, e não poder fazer isso, perder aquela vontade de orar, para mim já é triste. Agora imagina você afastado de Deus eternamente. Importante a gente dizer que o título ele já nos ensina que a responsabilidade pelo pecado é individual. Você tem que ser responsável pelo aquilo que você pratica. Porque às vezes a gente também julga e culpa as pessoas pelo aquilo que pecamos. Ah, eu pequei porque fulano me chamou. Eu pequei porque fulano estava com poucas roupas, eu não resisti. Fulano estava
mostrando suas partes, então eu caí no pecado, acabei adulterando as mensagens agradáveis, as palavras doces. Eu não aguento quando ela me olha assim. Mas o pecado, ele nasce dentro de você. A pessoa que está, talvez, sendo usada para que você peque, ela já está em pecado. Mas o que a Bíblia nos ensina? Orai e vigiai. Porque quando você tem uma vida de oração com Deus, e você vigia algumas coisas que você sabe que pode te fazer cair no pecado, você não precisa estar julgando alguém, ou estar acusando alguém, e depois estar com amargura no seu coração por ter caído no pecado. Porque você não cai. Porque o Espírito Santo fala dentro de você. E te faz lembrar. Olha, fuja disso. Não é isso que a Bíblia nos ensina? Fugir da aparência do mal. Não é fugir do mal, é fugir da aparência. Aquilo que me parece mal. Poxa, isso aqui não vai dar legal. Esse caminho não é certo. Já sai fora. Já sai fora, não peque. É importante a gente aprender a meditar nas Escrituras, porque Deus fala. Às vezes a gente espera ouvir de Deus uma voz audível. Senhor, fala comigo, não ouço mais a voz de Deus. Mas a Bíblia é a palavra de Deus. Não foi isso que Jesus disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E o que a Bíblia nos diz já no início? No início era o Verbo, e o Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus. A palavra. Ela te ensina. Ela te mostra o caminho para que você não peques. E viva obediente à palavra do Senhor. Aqui eu havia marcado um versículo 12, né? Oprimir ao pobre e necessitado, praticar roubos, não tornar o penhor, e levantar os seus olhos para os ídolos e cometer abominação. Coisas que às vezes a gente pode olhar para a nossa vida, que acontece, a gente talvez não perceba. Oprimir os outros pelo pouco que tem. Deus abomina essas coisas. Ídolos. Só a Ele dar glória. Só a Deus toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. E quando a gente fala de ídolos, a gente não pode ter em mente somente imagens e esculturas. Tem diversos ídolos que talvez a gente nem perceba na nossa vida. Bens materiais. Eu já vi diversas histórias de pessoas tirarem a sua vida após perder herança, perder um alto valor em dinheiro, perder um cargo de alto posto, né? Por quê? Porque amava mais aquilo do que a Deus. O dinheiro, a gente tem que tomar cuidado com o dinheiro. A gente sabe que ele é necessário, mas ele não é tudo. Agora Deus, ele é tudo na nossa vida, tudo. A Bíblia nos diz, sem mim nada podeis fazer. E a gente busca Deus quando é necessário. A gente inverte as coisas. Qual parte desta palavra você às vezes não entende? Sem mim nada podeis fazer. Me diga, se você, como planeja, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo. Se ao você deitar, Deus cessar o teu fôlego de vida, você por si só consegue acordar e fazer as tuas coisas? Se Deus falar, não, já que você só precisa de mim quando procurar, quando você precisa e você me procura, na verdade, eu quero ver você se acordar. Eu quero ver você
respirar sem eu te conceder o fôlego, sem eu conceder a ti o ar que você respira? Sem mim nada podeis fazer. Porque Ele é Deus. Aqui também falou sobre praticar roubos e não tornar o penhor. Eu me lembrei, por isso que eu grifei essa parte também, da passagem, né, que fala de... como é que chama? Me fugiu da mente agora. De Zaqueu. Né? Zaqueu era um homem de alto posto, era um homem rico, posso dizer, mas quando ouviu falar que Jesus iria passar por ali, ele quis conhecer Jesus. Mas ele era um homem de baixa estatura. E ele desbravou a multidão e ainda assim não conseguia ver Jesus. Ele subiu numa figueira e Jesus foi ter com ele. Desce daí porque me convém passar em tua casa. Enquanto as pessoas lá fora julgavam Zaqueu, porque ele era comandante, né? Ele trabalhava ali num negócio de impostos, né? Da cidade, recolhia impostos, tudo mais ali. Então, as pessoas tinham ele como ladrão. Enquanto lá fora julgavam que Jesus estava ali na casa de alguém que não era digno, lá dentro, Zaqueu entregava a Deus o seu coração, a Jesus, né? Dizendo que tudo aquilo que ele pudesse ter tirado das pessoas, ele iria devolver muito mais. Então, ele devolveu o penhor. Assim que eu li esta palavra, me veio esta passagem na mente. Agora você vê a diferença de ambientes, onde uma pessoa que queria conhecer Jesus teve a vida transformada. Meus irmãos, não importa o ambiente que talvez você esteja vivendo, Jesus, ele chega para transformar. Ainda que as pessoas ao seu redor talvez estejam apontando, julgando pelo seu passado, julgando pelo seu trabalho, se você é conhecedor da palavra e aceita Jesus na tua vida, deixa Jesus transformar. Não se importa com os seus arredores, porque Jesus disse a Zaqueu: hoje a salvação chegou nesta casa. Enquanto as pessoas lá fora viam em Zaqueu um homem ladrão, um homem indigno, Jesus sondava o seu coração. Então veio a salvação naquela casa. Se eu for olhar para o meu passado, tem coisas desagradáveis. Eu creio que todos nós já fizemos algo que, aos olhos de Deus, foi desagradável. Mas quando Deus chega, meu irmão, Deus transforma. Quando Deus chega, há luz, há esperança e há transformação. Neste mesmo quarto aqui onde eu estou pregando a palavra de Deus, eu usei droga, eu bebi, eu me prostituí, eu tentei suicídio. Mas quando eu olhei para Jesus, e Jesus estava com sua mão estendida para mim, foi como ouvir o que ele disse a Zaqueu: hoje a salvação chegou nesta casa. Eu aceitei a Jesus, eu comecei a buscar, meus pecados foram perdoados, mas tem que haver mudança. Porque Jesus, Deus, ele vai fazer a parte dele. Mas tem coisas que é a nossa parte. E uma delas é abandonar o pecado. Zaqueu, eu posso dizer que ele não somente decidiu
penhorar de novo ali, devolver os bens das pessoas. Mas com certeza, se Jesus disse a ele que a salvação chegou nessa casa, Jesus já sabia no seu coração que a intenção dele era não mais pegar dinheiro das pessoas. Porque não foi Jesus quem disse a ele, não, já que eu te chamei aqui, eu decidi entrar na sua casa, eu quero que você vá lá e devolva aos pobres tudo que você pegou. Não. Isto partiu do coração de Zaqueu. Entende o que eu quero que você coloque na sua mente? Tem coisa que Deus quer de ti, mas parte de você. Parte de nós orar mais, parte de nós fugir do pecado. Orai e vigiai. Porque é para Deus que a gente vai prestar contas. Não é para o homem. Não é para quem vê, não é para quem julga, não é para quem inventa. Ah, vi fulano em tal lugar, mas nem sabe o que você está fazendo. Aí a gente tem que tomar cuidado para não pecar e não murmurar. Porque às vezes o inimigo ele se levanta de uma forma que a gente nem percebe. O que a Bíblia nos diz? Ele é astuto. Então levanta um motim, uma murmura ali. Ah, fulano fez isso, fulano fez aquilo, para chamar a tua atenção, para que você possa entrar, comprar essa guerra e pecar, murmurar. Pecado. O diabo quer que a gente permaneça no pecado. A gente tem que tomar cuidado. O que a palavra de Deus nos diz? Ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, esperando a quem possa tragar. Ou seja, esperando uma brecha para entrar na nossa vida e desgraçar com tudo. Porque é isso que ele faz. A Bíblia nos fala que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. E ele não vai desistir. Então nós também não podemos desistir da nossa salvação. Porque ela veio para mim e para você. A Bíblia nos ensina que Jesus ele veio para salvar os que estão perdidos. E somos todos nós, meus irmãos. Fuja do pecado. Se atente, ore, persevere na oração, que o Espírito Santo vai te mostrar o caminho. A Bíblia nos ensina isso. Eu lhe mostrarei o caminho em que deves andar. Deus nos diz. Não olhe para Deus como um carrasco, quando lhe diz que você morrerá. Morrer espiritualmente, você perde a vontade de ter com Deus. E Ele não se agrada. Jesus, Ele nos ama. Né? Mas Ele é justo. E também é justiça. Ou seja, vai ser cobrado de nós. Às vezes, a gente comete coisas que a gente esquece, mas Deus não esquece. No juízo final, vai passar diante dos nossos olhos. Então é importante a gente se arrepender. Não é só pedir perdão, é se arrepender e abandonar o pecado. Amém? Então, já que estamos falando de oração, eu creio que esta palavra foi para todos nós, né? É para mim também, porque eu também sou pecador. Deus, Ele ama o pecador, não a prática do pecado. A gente tem que entender isso. Então é bom a gente endireitar as nossas veredas. Amém? Vamos orar neste momento pela nossa vida, pela nossa família, pelos filhos, né? Quem tem filhos, eu não tenho, mas ore você pelos teus filhos neste momento. Entrega nas mãos de Deus, né? A gente vê também na passagem de Jó, né? Quero que você entenda a importância, que Jó, ele intercedia pelos filhos deles, e eram 10, né? Ele fazia, como é que eu vou dizer, um altar, né? E ali sacrificava pela vida de seus filhos, né? E orava a Deus pela vida dos filhos dele, pedindo perdão a Deus
por algo que seus filhos possam ter cometido. Olha isso. Lê lá que você vai entender. Em Jó. Maravilhosa a história de Jó. Né? Que o poder da oração faz. Né? Então, vamos neste momento fechar os nossos olhos e falar com o nosso Deus. Amém? Senhor meu Deus e maravilhoso Pai, é no nome santo de Jesus, Senhor meu Deus, que oramos a Ti neste momento. Pedimos a Ti, Pai, que sonda o nosso coração, o nosso pensar. Só o Senhor vê todas as coisas. Eu peço a Ti, Senhor, que venha trabalhar na vida de cada um que neste momento ouviu da Tua palavra e está a orar conosco. Pai, perdoa os nossos pecados, as nossas iniquidades e transgressões. Lava-nos com o Teu sangue remidor. Senhor, se achegue a cada um que neste momento, Senhor Jesus, está com o coração, ó Pai, disposto a receber mais de Ti. Quebranta aquele coração que talvez possa ainda estar endurecido. Senhor, venha falar no seu mais íntimo neste momento. Abençoa, Senhor, cada vida que ouviu da Tua palavra. Abençoa, Senhor Jesus, seus filhos, seus pais. Abençoa, Pai, todos da família que ainda que não estejam debaixo do mesmo teto, que o Senhor possa visitar agora. Senhor, eu peço a Ti que com o Teu poder e a Tua mão poderosa estendida sobre esta cidade, sobre cada moradia, sobre cada lar, ó Pai, o Senhor venha abençoar. Derrama, Senhor Jesus, a Tua graça, a Tua misericórdia e tenha, Senhor Jesus, a direção no coração de cada pessoa que neste momento ora contigo, comigo e com cada um, ó Pai, em comunhão que aqui estamos. Senhor, eu peço a Ti que visite, ó Pai, a cada um neste momento e venha curar as enfermidades. Só o Senhor sabe o que tem vivido, meu Pai. Talvez a murmura seja por não receber a cura. Talvez a murmura seja por uma porta que não foi aberta. Talvez a murmura seja, Pai, por fartar o pão. Mas a Tua palavra nos ensina que buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Pai, ensina-nos o caminho que devemos andar. Abençoa cada lar agora, Senhor Jesus, para prosperar em todas as áreas, no financeiro. Abra as portas para que seja abençoado no seu trabalho, aquele que não tem, que receba de Ti a provisão. Abençoa trazendo cura, Pai, de toda enfermidade e doença que possa estar, ó Pai, em cada pessoa. Doenças que talvez, ó Pai, a medicina já tenha desenganado, mas o Senhor é o Deus que tudo pode fazer. Para Ti não tem nada difícil. Para Ti não tem nada impossível, meu Pai. Pai, que o Senhor possa curar agora do câncer. Cura, Senhor, da leucemia, paralisia. Traz de volta a visão, traz de volta os movimentos do corpo. Tira do coma, Senhor Jesus. Pai, cura também da depressão. Cura, Senhor, da síndrome do pânico que tem tirado o sono, Senhor, do adolescente, da criança, que acorda em desespero. Talvez essa pessoa que está tão ansiosa, meu Pai, que nem o medicamento faz mais efeito. Mas o Senhor tem o poder para aquietar a nossa alma, Senhor Jesus. Pois o Senhor é a nossa rocha, a nossa fortaleza. Pai, eu te clamo pelo Teu nome que tem poder. Abençoa o casamento, não deixa que as contendas, meu Pai, e a murmura venha destruir, Senhor, este lar, com brigas em família, familiares, ó Pai, distantes, sentindo ódio, sentindo rancor, guardando angústia no seu coração, impedindo com que sua bênção chegue. Pai, transforma esse coração, meu Pai. Ensina-lhes o perdão para que sejam também por Ti perdoados. Venha trabalhar, ó Pai, na nossa mente, tirando toda a impureza, tirando, meu Pai, todo pensamento pecaminoso que vai contra a Tua lei. Forja em nós o Teu caráter. Forja em nós um espírito reto, um espírito de mansidão, para que não estejamos proferindo palavras que desagradam a Ti, palavrões, ó Pai, no nosso lar de maldição. Quebra agora este mal, quebra este jugo, Senhor Jesus, no nome santo de Jesus. Opera maravilhas na nossa família, Senhor meu Deus.
Traga à vida esse espírito que foi morto de tanto pecar, para que sinta novamente a tua presença, para que se aquebrante de novo na tua presença, busque a tua face, para que a tua oração chegue ao trono do Senhor Altíssimo. E esta pessoa venha novamente a ter contigo. Ah, Senhor, visita aqueles que estão desviados do teu caminho, conhecedores da palavra, meu Pai, que talvez tenham desviado por luxúria, por dinheiro, por um bom emprego, onde Satanás abriu uma porta, mas o Senhor fecha agora, em nome de Jesus. Pois o Senhor, ó Pai, é o Todo-Poderoso. Quando tu abres a porta, ninguém fecha, e quando tu fecha, ninguém abre, meu Pai. Tira do caminho errado, Senhor Jesus. Venha libertar da bebedice, das drogas, da prostituição. Liberta da idolatria. Tira desse caminho errado do tráfico, dos roubos, ó Pai, da matança. E coloca, Senhor Jesus, esperança nesta mãe sobre seu filho que está no caminho errado. O Senhor tem o poder para mudar a história, Pai, pois o Senhor a escreve. E que seja feita a tua vontade. Abençoa-nos esta noite, Senhor Jesus. E dá-nos respostas das orações que estão, ó Pai, guardadas no teu coração. Talvez essa pessoa, Senhor Jesus, tenha desistido de orar porque o Senhor não respondeu. Mas ela talvez tenha esquecido que é no teu tempo, ó Pai, não no nosso. Mas que o Senhor possa responder, ó Pai. Pois o Senhor é um Deus vivo que ouve. O Senhor não é como imagem, mas um Deus que fala, que tem poder, que responde. Que o Senhor venha trabalhar no nosso interior, Senhor Jesus. Para que possamos ser obedientes. Não somente como servos, mas como também filhos. Como um pai que se agrada do filho bom que tem. Assim sejamos, Pai, filhos para ti. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço a ti para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado pela companhia. Deus possa trabalhar na sua vida através dessa palavra e desta oração, tá bom? Aquieta o seu coração, confia no Senhor e no mais Ele fará. Bom, compartilha para que mais gente seja abençoada com esta palavra maravilhosa e esta oração. Tá? Deus é o nosso provedor e Ele sabe das nossas necessidades, Ele sabe dos nossos anseios, Ele sabe dos nossos desejos. Tá bom? Então, espere em Deus, que Deus faz o melhor para que o nome dEle seja glorificado. Tem coisa que Deus... Ele não nos dá, porque Ele sabe o caminho que a gente vai trilhar, tá bom? Então toma cuidado com o que você pede a Deus, tá? Fica na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus te abençoe.